Hoje, nosso segundo encontro, como nós tínhamos conversado, hoje nós vamos ter uma linha de segmento, não necessariamente da parte jurídica. A gente vai tomar emprestado aí o que a psicologia tem trazido, tem apresentado nessa matéria tão importante, que envolve a questão aí da relação, das relações sociais na família, e notadamente com relação aos filhos. Então, hoje o tema que a gente vai tratar são os efeitos que são gerados nos filhos após a separação. E aí não tem jeito, né? Todos nós acreditamos no amor eterno. E que bom que é assim. Afinal de contas, aquela velha história de olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Então, acreditar no sonho do amor eterno não tem problema nenhum. Eu acho que a gente deve continuar dessa forma. O problema é que as estatísticas, e aí eu estou trazendo para vocês um dado estatístico do IBGE de 2017, ou seja, antes do efeito pandemia, que 1/3 dos casamentos se transforma em divórcio. Ou seja, se a gente tinha esses dados antes de 17, pós-pandemia, já é sabido que aumentou de uma maneira exponencial a dissolução, né, das relações sociais, das relações conjugais. A pandemia trouxe muitos efeitos que a convivência acabou fazendo com que os defeitos aparecessem mais do que as virtudes. E nessa situação de se era 1/3 e hoje pode ser mais ainda, ele é claro que é um efeito traumático. Então, a separação, aquela ideia do amor eterno, na medida em que você se separa, você se depara com a questão de que um sonho que acabou, né? Você tem uma frustração. E isso na vida, né, daquele casal. E todas as vezes que eu vier a falar com vocês hoje aqui, ou em qualquer outro contato, quando eu me referir a filho, a filha, eu estou abrangendo o neto, a neta, o afilhado, o sobrinho, ou seja, a criança. Então, todas as vezes que eu trouxe para você a nomenclatura filho, eu estou querendo me reportar à criança. E aí vocês vão entender já já, até porque no nosso primeiro encontro, eu trouxe para vocês que no direito das famílias, o princípio mais importante é o princípio da afetividade. E não são poucos os afetos que nós temos, né? Eventualmente uma perda, né, de um pai ou de uma mãe, em que o avô começa a criar, ou algum motivo qualquer. Enfim, essa é a questão. Nós vamos nos reportar a experiência da separação para a criança, no caso aqui o título é a experiência da separação para os filhos. Então, se esse efeito é traumático, né, tanto para pai e para mãe, você já parou para pensar como é que fica a cabeça do teu filho, como é que fica a cabeça da criança nesse momento? Você já parou para analisar o que ela está enfrentando, ou quais os problemas que ela virá a enfrentar? Ela pode eventualmente ter uma mudança de casa, ela pode ter uma redução de convívio com um ou com outro, com o pai ou com a mãe. Ela pode ter aí uma perda de padrão de vida, ela pode ter uma perda na relação com os membros familiares daquela pessoa com a qual ela não vai conviver diuturnamente. Ou seja, são situações que elas efetivamente trazem um momento de estresse, um momento de trauma muito maior para o filho do que para aquele casal que está se separando. A questão é que como você está tão envolvido, e não tem problema nenhum também com isso, porque você é um ser humano, mas você está tão envolvido com os teus problemas emocionais que você não te dá conta que os problemas emocionais daquela criança, daquele filho, muitas vezes são muito maiores do que você está vivenciando. E essa questão da separação, mesmo que ela seja consensual, ela gera efeito. Ela traz situações para as crianças, ela traz situações para os filhos. A questão é como é que vai se lidar com essa experiência, né? De que maneira você vai conseguir lidar com essa questão. É bem verdade que quando você traz, né, que você gera uma relação, por exemplo, muito conflituosa, os efeitos eles são assim drásticos para uma criança. O John Gottman, quando ele traz aqui nesse livro, em diversos livros que ele trata aí da inteligência emocional, ele fala na preparação emocional, em que você consegue, como ele diz, neutralizar esses efeitos que são gerados por comportamentos que podem se convergir a traumas, que é importante. A ciência também já explicou que a separação, ela não gera necessariamente trauma, até porque aquela ideia, né, do casamento, e você vai permanecer naquele casamento
ainda que seja sob a situação de você ficar infeliz por conta dos filhos, isso também já está ultrapassado. Ideal, obviamente, é que a gente tivesse aquele amor efetivamente eterno, que você consiga ter a felicidade, que você consiga ter a afetividade. Mas isso, as estatísticas demonstram que não é possível. Porém, já está comprovado que a separação por si só não gera trauma. Mas o que pode gerar trauma, aí sim, é o comportamento, a relação como ela fica nesse processo. E outra, pode gerar trauma, inclusive, na relação dos casais casados. Porque se aquela relação for uma relação muito conflituosa, for uma relação muito agressiva, não tenha dúvida, a ciência também explica, gerará efeitos para essa criança. Então, independentemente se você está casado ou não, a questão é que você terá efeitos que serão gerados, né, para essa criança. Bom, quando a gente fala nessa situação, nessas mudanças, uma das questões que é muito comum também hoje de ocorrer é o fato do pai ou da mãe se casar novamente. E aí entra a figura da madrasta, né, do padrasto. E aí tem uma coisa muito ruim, né, porque o mundo Disney de ser, ele traz a ideia da madrasta como uma coisa muito negativa, a madrasta que faz o mal, né? Madrasta porque começa com má, que é de mal. E eu posso assim assegurar para vocês, e a própria psicologia, né, assegura, não é nada disso. Nós temos assim, e graças a Deus a grande maioria das madrastas, né, dos padrastos, tem uma afetividade, eles adotam isso. Aliás, tem uma psicóloga chamada Daniela Freixo de Faria, ela é muito feliz em um dos diversos vídeos, né, que ela apresenta nessa situação de como você educar, de como você formar o seu filho. Então tem um vídeo específico em que ela fala aí da madrasta e que ela se refere com um nome muito primoroso, ela foi muito feliz, que é o adulto referência. E não dá para ser diferente, porque afinal de contas aquela criança que vai viver com aquele adulto será exatamente a referência para a sua relação de vida, será a referência de como ela vai se desenvolver. E aí, ideal é que você tenha uma continuidade, porque afinal de contas, a criança, depois de uma separação, ela precisa de segurança e de uma rotina para desenvolver o seu bem-estar. E nessas questões, né, que a sociedade acaba impondo, certa vez, uma amiga assim, muito especial, ela conversando comigo, falou, poxa, é uma coisa ruim, né, que acontece nas datas, né? Você tem aí o dia da mãe, você tem o dia do pai, você tem até o dia do índio, mas você não tem o dia da madrasta. Eu ouvi aquilo, exerci uma posição, né, de empatia, me coloquei no lugar, né, daquela minha amiga extremamente especial e fui pesquisar. E aí eu tenho uma boa notícia, né, para falar para vocês, né, madrastas. Na verdade, existe sim o dia da madrasta. Ele é comemorado aí no primeiro domingo do mês de setembro, ou seja, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, né, daqui a pouquinho está chegando aí. Ou seja, então você tem condições sim, né, de comemorar, e o que a gente observa são essas relações desse adulto referência, como diz Daniela Freixo de Faria, que traz coisas assim maravilhosas nessa relação. Enfim, quando nós falamos na situação da separação, é importante que a gente entenda, né, e Gottman também traz, assim como a própria psicologia, ela traz essa ideia do luto e a psicologia divide em 4 etapas. Então você tem a etapa da negação da separação, você tem a etapa da raiva, você tem a etapa da negociação e você tem a etapa da aceitação. A etapa da negação é fácil, né? Você ouve aquela situação e aí você entende assim, não, isso daqui vai passar, vamos fazer uma viagem. E observe, esses mesmos estágios que valem para o ex-casal, vale exatamente para a separação para a criança. Então a criança inicia nessa fase, nesse estágio, primeiro aí da negação. Ele entende, não, daqui a pouco vai passar, vai se acertar. E aí, na segunda fase, quando ele percebe que aquilo de fato está acontecendo, vem um sentimento da raiva. E aquela raiva, ela gera um sentimento de injustiça, ela gera uma frustração, porque ela está vendo ali o seu mundo desmoronar. E o que é pior para a criança, para o filho, é um sentimento de impotência, porque nada ele pode fazer, porque a decisão da separação é dos adultos. E você precisa dizer, você precisa repetir isso várias vezes. A psicologia, e mais uma vez John Gottman reforça isso, você precisa dizer várias vezes para essa criança que ela não é a responsável pela separação, que isso é uma coisa de adulto.
Quando você sai do estágio da situação da raiva, você entra no estágio da negociação. E aí talvez seja um dos estágios mais dolorosos. Por quê? A criança, acreditando que ela é a responsável pela separação, ela nutre dentro dela um sentimento de culpa, ela começa a fazer determinadas barganhas. Ela começa a imaginar, bom, como eu sou culpada é porque eu não comia legume, então eu vou passar a comer legume. É porque eu não fazia a lição de casa, então eu vou passar a fazer a lição de casa. É porque por algum motivo ali eu não consegui ser amável. Enfim, ela começa a criar situações na sua mente, porque na cabecinha dela, ela é a responsável pela separação. E o que é pior, determinadas idades, se isso estiver acontecendo, por exemplo, na adolescência, pode acontecer até coisas piores. Você gera aí uma relação de agressividade na família, na escola, com outras pessoas, e pode chegar inclusive à delinquência. Ou seja, aquele adolescente que percebe que a negociação que ele está fazendo não está sendo adequada, que ele não está conseguindo gerar reconciliação, ele começa a procurar isso aí em outras pessoas. E aí não é um problema se essas pessoas, vamos chamar assim, de uma rede de proteção, que você deve estimular que isso aconteça dentro da sua própria família, avisar para a escola, olha, a gente está passando por um momento difícil, mas o problema é se ele acaba encontrando, né, pessoas que não terão uma orientação mais adequada. Essa fase ela gera muita tristeza, porque a ansiedade que a criança está trazendo, ela gera medo, ela gera um isolamento, essas alterações, né, de humor e o próprio comportamento dela, né? Então, na medida em que ela tem algum tipo de frustração, determinadas fases, você tem até regressões. Exemplo, a criança já foi desfraldada, já não está usando mais fralda e, de repente, volta a fazer xixi na cama. Isso é um dado típico psicológico de que a situação da separação está gerando um efeito muito negativo para a criança, né? A criança ela vai aprendendo a lidar com a dor e com um novo modelo de família. Qual o novo modelo? Bom, agora eu vou ter, né, o meu pai, eu vou ter a minha mãe, em que eles vão contrair novo casamento, ou não, eu vou ter uma família, que naquele momento ela vai ser monoparental em algum instante. Então, assim, ela vai aprendendo a lidar com essa dor. E pode ser que as crianças, nem todas passem por todos esses estágios, mas é importante que você saiba de todos esses estágios para você aprender como lidar. E nesse aprender como lidar com a criança, fica mais fácil, inclusive, para lidar com a tua situação, com o teu trauma, que, obviamente, precisa ser respeitado. É um momento difícil. Pior ainda, né? Gottman, mais uma vez, ele traz a seguinte questão. Você está tão abatido, você está tão fragilizado, você está tão amargurado, tão frustrado com a situação da separação, que você não consegue perceber a frustração do teu filho e você não consegue dar a atenção devida para ele. Pior, no momento em que ele mais precisa da tua atenção. Porque você está esgotado. E outra, se você não tiver um processo, e esse processo for litigioso, ele é altamente desgastante. E aí, pessoal, eu vou até dar uma questão para vocês aqui. Um processo litigioso de separação, assim como a maioria dos processos judiciais, mas notadamente os processos na família, não existe ganhador e perdedor. Ao fim, o próprio processo já é a pena. O próprio processo é a sanção. E sabe qual é o resultado final de um processo litigioso? Todos são perdedores. Mãe, pai e principalmente os filhos. Porque se esse litígio, se esse combate permanecer, a perda será generalizada para todos. Enfim, na medida em que você vai passando por essa fase da negociação, e é importante que você também não crie falsas expectativas para essa criança. Porque se você cria falsa expectativa de que ela pode haver uma reconciliação, ela que tem a crença de que ela foi responsável pela separação, ela também terá a crença que ela será responsável pela reconciliação. E se isso não acontece, isso frustra mais ainda. E você atrapalha que tenha esse avanço. Você atrapalha a criança a dar seguimento nos estágios para chegar no estágio da aceitação. Com relação aos traumas, né, o que é que pode gerar trauma na criança? A separação, já falamos aqui, não gera trauma. Mas o que pode gerar trauma é uma dificuldade financeira na queda do padrão de vida. Você pode gerar trauma com conflitos intensos e prolongados, que isso vai resultar em problemas emocionais, problemas físicos e na autoestima.
E são situações que você não percebe, até porque você não está conseguindo observar, até porque você não é, a maioria das vezes, você não é um profissional da área da psicologia, assim como o próprio advogado também não é um profissional da psicologia, e mesmo ele está se deparando numa situação de separação e não está identificando esses problemas que aquela criança, que aquele filho está vivenciando. Então, assim, os problemas psicológicos que a gente deduz, que a gente imagina, eles são reais. Mas eles são reais porque podem ser gerados como trauma nessas possibilidades. A outra questão, que talvez seja de todas assim a pior, é a perda ou a redução do convívio com aquele pai e com aquela mãe que a criança estava acostumada ali dia e noite estar convivendo. Esse daí, se isso acontece, vocês não tenham dúvida que a possibilidade de gerar um trauma é muito grande. E não sou eu que estou dizendo. A psicologia, após diversas pesquisas, Gottman nos seus livros da inteligência emocional, onde captou diversos pesquisadores que trabalharam com diversas famílias ao longo do tempo, conseguiram comprovar isso, né? E aí, como é que você faz, né? Como é que você lida nessa situação de não trazer, de você não arrastar o teu filho para esse conflito que é de pai e de mãe? Primeiro, mais uma vez, você precisa dizer, olha, nós estamos tentando resolver. Nós realmente temos divergências. Mas filho, filha, criança, neto, sobrinha, isso são situações de adulto. Não é culpa sua. Você precisa explicar isso para a criança. Assim como você precisa auxiliar a criança a identificar qual é o sentimento que ela está tendo, qual é a emoção que ela está sentindo. Tristeza, alegria, raiva, frustração, culpa. Então, na medida que você explica para essa criança, tenta identificar qual é o sentimento, muitas das vezes você vai conseguir identificar, inclusive, para você o sentimento também. Não é à toa que a gente observa hoje aí nas redes sociais uma quantidade enorme de ensinamentos de autoconhecimento, né, de autoajuda. Por quê? Ora, se você tem uma quantidade muito grande de oferta, naturalmente, você tem uma demanda muito grande. Então, se isso acontece com nós adultos, imagine com a criança que está na sua fase de formação, está na sua fase de preparação. Então, nessa situação de você estabelecer identificar essa conversa, você vai restabelecer uma relação de confiança, você vai ter uma intimidade com essa criança para demonstrar para ela o que ela precisa entender qual é a realidade dos fatos. Diga, inclusive, o motivo da separação. Mas atenção, não vai entrar em detalhes e, por exemplo, falar mal do pai, falar mal da mãe. Você vai dizer o seguinte, realmente existem as diferenças, por esse motivo a gente está tentando acertar, mas ou seja, seja honesto com a criança. Até porque a psicologia fala, né, eles usam o termo de que a criança é uma esponjinha, e é. A criança está prestando atenção, inclusive na hora que você acha que ela não está prestando atenção. Ela saca, ela tem uma capacidade, ainda mais as gerações, né, nós não estamos falando da criança da geração do baby boomer, nós não estamos falando da criança da geração X, nós não estamos falando da criança da geração Y, nós não estamos falando da geração Z, nós já estamos na geração alfa. Ou seja, cada geração, você observa que crianças hoje com 1 ano, talvez, já peguem lá o teu celular e fiquem, por exemplo, pulando vídeo do YouTube. Como assim? Como pular anúncio? A criança não sabe ler, mas por uma intuitividade, por uma formatação de geração, ela está conseguindo fazer aquilo. Ou seja, é importante, efetivamente, que você entenda que a criança não tem que ela tem essa capacidade de percepção. Bom, e aí nos problemas físicos, né, que pode acontecer, a criança pode ter dificuldade de dormir, a criança pode ter pesadelos frequentes, ela vai ter um sono inquieto, falta de apetite, redução da autoestima, como nós já falamos aqui, redução da autoconfiança. As dificuldades, elas serão de toda a ordem, inclusive para poder responder às pessoas que têm autoridade, o próprio pai, ou a própria mãe, o professor na escola, porque ela está vendo todo aquele conflito e esses efeitos que eu estou trazendo aqui para vocês são os efeitos se a criança vê essa relação conflituosa. Então aqui o que a gente está tratando é os efeitos que existem numa relação conflituosa no momento da separação. Então, por conta disso, o que você precisa, né, observar é se essas características que estão aparecendo aqui estão aparecendo na sua criança, porque são de toda a ordem. São as questões emocionais, mas são as questões físicas. Possível que você já tenha vivenciado a criança de repente sentiu uma dor de cabeça, ela sentiu uma dor no estômago e você leva para o hospital, diagnóstico, não tem. Crianças, por exemplo, podem desenvolver até frequências de asma, crianças podem desenvolver eventualmente câimbras nas pernas, isso tudo a psicologia, através de pesquisas, conseguiu comprovar. Então,
importante você observar as questões físicas e as questões emocionais. Agora, é claro que essa situação de observância é muito fácil de estar aqui dizendo que é preciso fazer isso. Colocar em prática é que realmente é o grande desafio, é a grande arte. Mas é importante que você saiba que isso existe, para que você possa ajudar os seus filhos, para que você possa ajudar essas crianças que estão convivendo com você. O que nós temos agora é como você vai tratar, né, como que você vai, no momento em que você tiver a informação de que esses efeitos estão aparecendo, aí é importante, obviamente, não só te apresentar o problema, te apresentar o defeito, mas qual é a solução. E, na questão da solução, a gente vai guardar, né, para um outro encontro, mas é importante que no dia de hoje você entenda que, desde que nós falamos lá no primeiro momento, né, quando falamos da parte jurídica, da questão da guarda dos filhos, ali ela está direcionada num pós-separação. Hoje aqui nós estamos falando para você, né, de separação, e é importante que você saiba que esses efeitos, esse recado que eu queria finalizar o nosso encontro de hoje. Se você que está passando, se você conhece alguém que está passando por um momento de frustração, um momento em que o sonho acabou, porque o sonho do amor eterno não existe mais, e essas pessoas têm filhos, você pode ter certeza que é importante você avisar para ele, olha, o teu filho, ele vai sofrer ainda mais com isso, porque independentemente se vai ser litigioso ou não, vai haver um efeito de sofrimento. A questão é, se você não tiver uma relação adequada, se você não tiver uma relação agradável, aqueles efeitos têm uma enorme possibilidade de se converter em trauma. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que, se fizer sentido, essas informações que vocês estão repassando, seja para você, seja para poder passar para alguém, a gente vai estar à disposição aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, o endereçamento vai estar ao final do vídeo para vocês. Muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro.